Bora mergulhar num documento que é, assim, super importante para o futuro do sexo da UFABC? De um lado, a gente tem uma instituição que é referência de excelência. Do outro, um diagnóstico que mostra, sabe, umas rachaduras na fundação. A nossa missão aqui é justamente transformar esse relatório num mapa claro, mostrando como esses desafios podem ser, na verdade, a base para um futuro ainda mais sólido. Então, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, a gente começa celebrando o que o SEX já tem de incrível. Depois, a gente olha de perto para os problemas, para as tais rachaduras. Aí a gente entra no projeto de renovação, vê o que está planejado na prática e, por fim, reflete sobre o que está em jogo com tudo isso. Vamos lá? Ok, antes de falar dos problemas, a gente precisa entender o tamanho da base que já existe. Vamos primeiro reconhecer as conquistas que fizeram do SEX o que ele é hoje. Olha, não tem como negar, o SEXIS é um dos grandes pilares da UFBC. E essa abordagem interdisciplinar dele não é só um detalhe, não. É o que faz o centro ser uma referência no Brasil inteiro. Esse é um ponto de partida muito poderoso e, com certeza, é um motivo de orgulho para toda a comunidade. E essa reputação toda não veio do nada, né? Ela está bem apoiada em pilares super concretos. Pensa só, um time de professores e técnicos de altíssimo nível, um volume impressionante de pesquisa com financiamento de fora e uma produção científica que roda o mundo. Tudo isso, no final, vira impacto real na sociedade, na tecnologia, na região. Mas como acontece com qualquer estrutura, por mais forte que seja, o tempo passa e o uso diário começa a mostrar alguns pontos de fragilidade. O bom é que o diagnóstico foi bem honesto e apontou exatamente onde essas rachaduras começaram a aparecer. As primeiras rachaduras são aquelas que a gente vê, sabe? As físicas. A infraestrutura já sente o peso do tempo, com equipamentos pedindo para serem trocados. Falta espaço, e os que existem não são muito versáteis, o que acaba transformando a tarefa de dividir as salas numa dor de cabeça, afetando o bem-estar de todo mundo. E não para no físico, os desafios também estão nos processos, na forma como as coisas funcionam. Muita gente sobrecarregada com trabalho administrativo, tanto professores quanto técnicos, e muitas vezes isso acontece por falta de um passo a passo claro, de um padrão. A comunicação às vezes parece um telefone sem fio, e a agilidade que a gente precisa para atualizar os cursos acaba batendo de frente com a burocracia. E aí no meio do relatório tem uma frase que, olha, é de arrepiar. Discentes estão alheios aos processos e decisões do centro. Isso aqui dá um rosto humano para o problema, porque quando o corpo estudantil se sente por fora, é um sinal de alerta gigante de que os processos não são só ineficientes, eles estão distantes da comunidade que deveriam servir. Mas o legal é que, diante desse cenário, a resposta não foi pessimismo. Pelo contrário, foi a criação de um plano de ataque. É aqui que entra o chamado Eixo Condições de Trabalho e Infraestrutura, que é basicamente o projeto para consertar essas rachaduras. A visão do plano é bem direta ao ponto: atacar os problemas de frente. É renovar o que está gasto, usar os espaços de um jeito mais inteligente e, talvez o mais importante, redesenhar os processos para aliviar a carga de trabalho de todo mundo. E esse plano se divide em 5 objetivos bem claros. O interessante é notar como cada um deles responde diretamente a uma daquelas fragilidades que a gente viu. Um para fortalecer a tomada de decisão, outro para melhorar a administração, um para cuidar dos espaços, outro para deixar o orçamento claro e o último para manter a tecnologia em dia. É um plano que faz todo sentido, bem amarradinho. Beleza, mas um plano no papel é só uma ideia, né? O que importa é a prática. Então vamos ver agora como esse projeto se transforma em ações concretas. Na parte da infraestrutura, as ações são bem mão na massa. Mapear tudo para saber o que se tem. Criar um calendário de manutenção para não ser pego de surpresa. Deixar os espaços acessíveis para todo mundo e, claro, ir atrás de recursos para comprar equipamentos novos e estratégicos. Isso é sair da teoria e ir para a prática. Já na parte de processos e pessoas, o foco é em organização e em trazer todo mundo para perto. A ideia é mapear os fluxos para achar os gargalos, sabe? Onde as coisas emperram. Padronizar as regras para todo mundo saber como jogar. E o mais fundamental, abrir canais de participação, como consultas públicas e uma integração melhor dos representantes. De todas essas ações, essa aqui talvez seja a mais fundamental de todas. Mapear os fluxos e processos é como acender a luz num quarto escuro. É o primeiro passo, aquele que não dá para pular, para reduzir retrabalho, diminuir a sobrecarga e aumentar a transparência para a comunidade inteira. Para a gente ir finalizando, é essencial entender o que está em jogo.
O relatório não só aponta os problemas e as soluções, mas ele também nos apresenta 2 futuros possíveis. E a escolha não poderia ser mais clara. De um lado, o risco de não fazer nada. Os espaços se deterioram, a sobrecarga só aumenta, a qualidade acadêmica cai e a comunidade se afasta. Do outro, a visão de sucesso que o plano quer alcançar. Uma infraestrutura moderna, processos que funcionam de verdade e uma comunidade engajada e motivada. O contraste é gritante. E como a gente vai saber se está no caminho certo? O plano já define isso. A gente vai medir. O tempo de resposta da administração diminuiu? Os ambientes estão mais acessíveis? Tem menos equipamento quebrando? São métricas bem tangíveis que vão mostrar se a renovação está de fato acontecendo. No fim das contas, o ponto crucial é este. O relatório deu o diagnóstico e o plano deu o projeto. Mas a construção, a obra em si, depende de todo mundo. Então a pergunta que fica no ar não é se o plano é bom ou não. A verdadeira pergunta é: qual vai ser o papel de cada um da comunidade, discentes, docentes, técnicos, para transformar esse projeto em realidade?